Olá, tudo bem? Meu nome é Railene Lousa, faço parte da RLRH Consultoria. Então, é o seguinte, hoje eu vou contar uma historinha breve para vocês, um exemplo. Eu sempre vou em restaurantes e a gente que tem essa visão de empreendedora, que tem as experiências desse mercado, direto, eu em qualquer lugar eu sempre observo e faço um raio-x muito rápido, sem querer, até porque é uma hora de lazer que eu tiro. Porém, sempre eu me deparo com algumas situações que eu fico assim em choque. Quando eu mencionei em alguns vídeos meus que o meu propósito de vida seria tirar essas pessoas desse abismo de... Tá passando um aviãozinho. Então, o meu ideal de vida hoje é mostrar para os empresários que existe sim uma forma de se trabalhar sem esse peso, né? Por que eu insisto nisso? Porque é real. Porque é real. Eu não estou falando algo que é da boca para fora. Tem muito empresário aí, fundo de quintal, literalmente, que está passando por situações e que eles não entendem que às vezes são emocionais, são uma falta de um clima organizacional, ou seja, não criou-se uma cultura, então virou uma bagunça a estrutura empresarial. Falando do exemplo que eu estava num restaurante e o que aconteceu? Eu cheguei nesse restaurante, vi uma pessoa lá cortando carne. Cheguei, nem notei que era tipo podia servir à vontade. E daí eu ia, colocava todas as especialidades que tinha. E na hora da carne, tinha um senhor que estava cortando. E ele estava muito nervoso, ele nem olhava pra gente, ele nem perguntava que carne que eu queria. Não tinha aquela gentileza do que a gente espera como consumidor. Por quê? Porque eu acredito, vendo hoje como consumidora, o mínimo que você exige é que você seja bem tratado, senão você almoçava na sua casa, você iria fazer, enfim, porque você não está pedindo, você está pagando, né? Esse ditado é real. Então, não que eu tenha que, como consumidora, que humilhar as pessoas, mas eu tenho a obrigação de tratá-las bem, mas eu também quero receber isso, né? Ser bem tratada. Aí o que acontece? Essa pessoa foi tão grosseira, tipo uma forma, eu sentei e comecei a observar, até perdi meio que o apetite vendo aquela atitude. E aí, tá, depois chegou o funcionário, acho que ele tinha ido trocar um dinheiro, o funcionário veio para continuar o serviço dele, ele fez só a troca, e o funcionário tomou exatamente a mesma posição que ele. Ele fez exatamente o que o proprietário, né, o que o empresário fez. Ou seja, o que aconteceu aí, gente? Quando eu tenho esse comportamento na minha empresa, você está fazendo com que os seus funcionários façam a mesma coisa. Ou seja, o tratamento vai ser exatamente igual. E aí é onde que você vai ficar pondo a culpa no colaborador. Por quê? Porque você não criou uma cultura organizacional. Você realmente é empreendedor? Aí você pergunta por que eu não estou tendo sucesso? Porque até você está cansado da sua empresa. Até você não está fazendo direito. Então, como que você coloca pessoas, você ensina pessoas e ensina de maneira literalmente errada? Né? Então, o que eu observei ali? Que as atitudes do funcionário eu não poderia nem discriminar ele, porque era a mesma do dono. Quando o rapaz chegou, o funcionário, ele só saiu e falou, era como se fosse assim, graças a Deus você chegou. Então tem gente que está no comércio só pensando assim, vira uma coisa uma doença trabalhista, que eu costumo dizer, que você faz aquilo tão inconsciente que você não tem noção do tanto que você prejudica a empresa, você prejudica os seus clientes, aquilo ali afasta e você vive aquela mesmice todo dia. O seu orçamento não desenvolve, sabe? Aí você fica estressado, você vai se matando porque o dono já estava assim, você via que ele estava com uma estafa já, tipo, bem cansado, que ele estava ali naquela situação. Eu falo isso, por que eu consigo ver isso, gente? Porque eu vivi isso. Quantas vezes eu fiz esse comportamento? Quantas vezes eu fui obrigada a passar por esse comportamento? Obrigada que eu digo assim, que eu me permiti, né? Porque eu estava cega na minha cegueira de achar que estava correta.
Então, que você que está aí do outro lado, empresário, se atente para isso. Começa a buscar as orientações corretas, tá? Dessa forma que você tá, você não vai desenvolver. E você que tem plano, projeto de abrir algo, faça, mas faça com clareza as coisas, tá? Começa a fazer um cronograma do que, como é abrir uma empresa. Não é simplesmente você abrir as portas e dar lá e não se preparar. Se prepara para aquilo. Se prepara, que eu digo emocionalmente, né? Primeira coisa, tá? Que você tem que trabalhar o psicológico. Você sabe, você tem que realmente ver se você tem esse perfil empreendedor, né? Que é isso, é você ter essa garra, porque não é tão fácil como aos seus olhos, que eu digo, não é fácil, que eu digo assim, na questão de você ter que acordar cedo, você não tem horário para sair. Sim, gente, não vou enganar, tá? O empresário, ele é assim a vida de um empresário. Não adianta você achar que, que é mil maravilha, tá? Aquele carro que ele anda não é coisa fácil como você imagina, não. Então, você tem que montar uma estrutura bacana, fazer um cronograma, ver realmente se é isso que você quer, o que perfil que você tem. Você tem perfil de liderança para você estar aí nesse lugar, tá? Você não esquece que na hora de contratar pessoas também, que você tem que ver se essas pessoas têm a cultura da empresa, se bate, né? Porque, por exemplo, tem gente que tem empresa que gosta de um sistema mais calado. E aí você contrata alguém que é falante, que foge, né? Que tem algum padrão que foge, então já tem algo errado aí. Você já não analisou isso, e isso vai dar divergência, entendeu? Isso gera divergência. Então, são esses detalhes que você tem que observar. Agora, cuidado nessa comparação, porque às vezes você não olhou para si próprio. Porque o problema não está nas pessoas que você está contratando. O problema pode estar em você, tá? Então, você tem que começar a observar de fato o que está acontecendo, de onde está surgindo esse problema. Porque se foi você, meu amigo, vou te falar um negócio. Vai vir uma barganha inteira junto com você. Você vai vir, por que acontece? Porque as pessoas, quando vão para uma empresa, elas querem ser cuidadas. Elas querem ter um líder, tá? E alguém que lidera. Então, isso é muito importante, você tomar cuidado com isso, observar esse detalhe, tá joia? Bom, é isso. Falei um pouquinho, tá? Contei a história para vocês e dei o exemplo. Espero que vocês não passem por isso. E se você estiver passando, procure ajuda, procure uma empresa para orientar, tá? Te dar suporte, porque o conselho que eu te dou, que isso tem solução. Graças a Deus. Tem solução. Então, você pode resolver esse problema, ok? Eu sou uma dessas pessoas que gosta de ajudar. Então, tá aí, tá? É isso. Se inscreva no canal, dá seu like, ativa o sininho para receber as notificações, ok? Tchau, gente!